O Ministério Público arquiva processo contra Eduardo Cabrita, o anteprojeto da nova lei de emergência sanitária. Portugal bate recorde de importação do petróleo russo e hoje, num programa autorizado com cortes, falamos de censura. Bem-vindos ao podcast da Habeas Corpus. Precisamos de assimilar primeiro para nós próprios valores de honestidade, de verdade e de coragem. Os senhores não vão carregar sobre as pessoas. Vamos deixar que isto aconteça. Não apenas por nós. Pelos nossos filhos e pelos nossos netos. O verdadeiro poder é o poder da população. Mais uma vez, bem-vindos ao podcast da Habeas Corpus. Este é o nosso 6º episódio. Digam-nos se estão a gostar deste modelo, façam críticas, façam sugestões. Essa é sem dúvida a melhor forma de enriquecermos este conteúdo que fazemos. Na minha companhia, e como sempre, tenho o Dr. Rui da Fonseca e Castro. Boa noite, Dr. Rui. Olá Bruno, boa noite a todos. E hoje, para conversar sobre um tema ímpar da atualidade, temos um convidado muito especial. Já deverão ter conhecido na entrevista que o Dr. Rui lhe fez há dias atrás, mas não posso deixar de dizer que é uma pessoa com coragem, alguém que pelo universo das redes sociais e YouTube foi pioneiro na partilha de opinião sobre temas relacionados com questões sociais, política e até sobre as forças de segurança, as quais sempre defendeu. Miguel Macedo, boa noite e bem-vindo ao podcast da Habeas Corpus. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Avançamos então para a atualidade desta semana. O Ministério Público arquiva processo contra Eduardo Cabrita. Segundo a acusação, o ex-governante, que estava a ser acusado do crime de homicídio por negligência, no caso daquele atropelamento mortal ocorrido em junho do ano passado, não violou, e estou a citar, qualquer dever de cuidado e não lhe cabia a ele sindicar o que o próprio motorista fazia. Sem surpresa, o motorista, que continua acusado, vai responder pelo crime de homicídio por negligência. Pode-se retirar deste episódio, que lamentamos profundamente, uma lição pedagógica e moral para aqueles que cumprem ordens ilegais? Bom, obviamente, né? Obviamente, porque isso é sistemático, é repetitivo e sistemático isso que acontece. Nós temos aqui em Portugal já um longo rol de motoristas criminosos, e este, como é óbvio, não iria ser exceção. Ele estava a atuar de acordo com o que o Ministério Público, as conclusões a que o Ministério Público chegou no encerramento do inquérito, estava a atuar à margem de qualquer vigilância do porco assassino e portanto, o porco assassino não tem culpa nenhuma. Bom, eu recordo que houve um homicídio nas instalações do CEF que foi de um cidadão ucraniano e a família dele foi indemnizada administrativamente, o que significa que nem sequer teve que ir a juízo, nem sequer teve que demandar o Estado. Neste caso não parece que isso tenha acontecido. Parece-me estranho que haja estes dois critérios diferentes. E, inclusivamente, neste caso, o ministro esteve diretamente envolvido. Não sei se o Estado português já tinha alguma ideia sobre o que viria a acontecer daí a alguns meses, no que diz respeito à Ucrânia, e não sei, é uma pergunta que eu coloco. E Miguel, o que é que tu achas? Sinceramente, eu estou na mesma linha de pensamento e eu, por acaso, até ia usar exatamente o mesmo exemplo, só como método de comparação, que quando foi o caso do cidadão no CEF, não foi preciso muita coisa para indemnizarem, numa quantia bastante volumosa, a família dessa mesma pessoa. E neste caso não houve toda essa pressa. Aliás, inicialmente
o Ministério da Administração Interna tentou sair ileso de tudo isso e tentou até culpar o próprio. Eu lembro que inicialmente a comunicação social avançou com notícias que a culpa até poderia ter sido do funcionário que não teria sinalizado o trabalho, etc. Saíram algumas versões. Outra coisa que eu lembro é que também muito estranho o que aconteceu foi que a velocidade que o carro circulava foi quase praticamente um segredo de justiça. Eu não sei como é que funcionam essas coisas, provavelmente o Dr. Rui conseguirá esclarecer melhor, mas praticamente ninguém podia saber da velocidade em que o carro circulava. Eu pergunto-me, nós sabíamos de tudo, mas porquê é que não sabíamos da velocidade do carro? E já para não falar todas as polémicas envolvidas também no próprio veículo que vieram à tona. De facto, eu acho que há aqui uma dualidade de critérios bastante grande em vários aspectos da nossa sociedade. E eu não quero dar insinuações aqui à própria justiça, mas há sempre uma maneira destes poderosos se safarem. Sempre. Nem que tenham um bode expiatório que cumpriu ordens ilegais ou legais, não interessa. Há sempre uma maneira deles safarem. Ou porque os casos são arquivados e eles não podem ser acusados. Enfim, há sempre uma maneira dos poderosos que estão dentro do nosso regime conseguirem sair ilesos. É verdade, Miguel. E agora que dizias isso, recordava-me também que na altura o próprio carro tinha desaparecido. Portanto, o carro que poderia ser objeto de perícia para recolher prova material tinha simplesmente desaparecido. Exatamente. 2 anos de prisão para quem quebrar isolamento prevê o anteprojeto de lei. Esta é uma das medidas previstas, segundo a notícia, no anteprojeto da Lei de Proteção à Emergência de Saúde Pública, que foi recentemente enviada à Assembleia da República. Depois de 2 anos de ruptura do quadro constitucional e legal em vigor, o Governo procura agora munir-se de um amparo legal para o futuro. O que é que vos apraz dizer sobre isto? Bom, eu tive a oportunidade de ler este segmento do anteprojeto. Devo dizer que este anteprojeto não é algo que esteja a ser considerado de ânimo leve por parte do regime. Foram escolhidos para a comissão pessoas de uma grande autoridade jurídica em Portugal e, portanto, visa-se conferir este diploma argumentos de autoridade que acabem por domesticar um dos 3 poderes que ainda poderia estar mais arredio, que seria o Poder Judicial. E, portanto, o Poder Judicial é muito permeável a argumentos de autoridade. Estamos aqui a falar na presidência da comissão de um juiz jubilado do Conselho do Supremo Tribunal de Justiça, juiz conselheiro, e de altos elementos do Ministério Público, da Provedoria de Justiça, enfim. Bom, o projeto prevê a legalização, o anteprojeto prevê a legalização e a conformação constitucional de algo que esteve a ser implementado em Portugal nos últimos 2 anos e, portanto, visa apenas a legalização do facto consumado e para o futuro dos factos que se venham a praticar. E, portanto, o que é que nós vimos? Vimos que, a pretexto de uma falsa pandemia, e hoje eu tenho condições para afirmar que se tratou de uma falsa pandemia, porque em Portugal não há qualquer prova da existência de um vírus novo, é preciso que as pessoas percebam. Não quer dizer que não haja um vírus novo, nunca se tentou procurar um vírus novo, portanto, enquanto não existir prova da existência de um vírus novo, não existe um vírus novo que provoque uma doença nova, e todos os anos existem milhares de mortes em Portugal devido a vírus respiratórios, doenças respiratórias, etc., e que desapareceram, aliás. Bom, e portanto o que nós veremos é o regime a unir-se novamente em torno de uma nova falsa pandemia, que pode ser uma sequência desta ou uma nova. Nós vemos todos os dias os novos problemas de saúde a surgirem, cujas causas são atribuídas ao vírus, aquele tal vírus que nem sequer há prova em Portugal de que exista, e nós sabemos que esses problemas de saúde, muitas vezes com resultado de morte, têm como causa injeções de substâncias farmacêuticas experimentais nas pessoas,
e vamos ver o regime novamente a unir-se em torno da supressão dos mais elementares direitos e liberdades dos portugueses. Vão isolar-nos, vão amordaçar-nos, vão atirar-nos para uma ainda maior miséria, vão assassinar os velhos nos hospitais, aqueles que ainda estão vivos, vão matar-nos e vão sugar-nos até à última gota de dignidade que tenhamos. Miguel, é assim como o Dr. Rui diz, ou achas que isto é uma lei com caráter meramente preventivo? Preventivo isto não tem nada. E sinceramente, eu acho que isto está tão grave e o aparelhamento é tão grande que nem a justiça está a escapar, sinceramente, como disse o Dr. Rui. E isto é muito grave porque é uma forma de opressão bastante severa, principalmente em casos como esta pandemia de um vírus que não era novo. Nós sabemos que ele não era novo. Quiseram dar nomes novos e quiseram expor como se fosse uma doença nova, mas isto não era novo. Há vários estudos que já foram citados no início dos anos 2000 com a pesquisa deste mesmo vírus. Então isto não é uma coisa nova. E passaram-nos a ideia, e acredito que a maior parte da população tem essa ideia, de que é um vírus novo, desconhecido e mortal. A melhor maneira de controlar as pessoas é através do medo. E este projeto de lei, para além de ser um nível de opressão semelhante àqueles que foram produzidos nas antigas e mais macabras ditaduras da Europa, onde as pessoas que falavam demais, ou que não concordavam com o sistema, ou que expunham a sua opinião contra políticos ou pessoas poderosas, eram detidas, e muitas delas a família nunca mais tinha notícia delas. Não estou a dizer que nós vamos chegar a isso, mas estamos a chegar ao ponto em que uma pessoa que desobedeça a uma ordem de confinamento, ela pode ser presa por isso. E eu não sei porque que o Ocidente, que é a cultura e é uma das culturas que mais lutou pela liberdade e tem um conceito de liberdade muito próprio, completamente diferente do Oriente, da China, do Japão, tem conceitos completamente diferentes, estão a deixar que isto aconteça assim de ânimo leve. Quer dizer, não é bem de ânimo leve, porque há alguns países que vão lutando contra isto e de facto tentam lutar, mas eu acho que é quase impossível nós, como povo ocidental, conseguirmos ir contra algo tão poderoso, porque em basicamente toda a Europa nós fomos desarmados. Nós não temos direito a ter uma arma para defender a nossa vida em casa ou defender a nossa família. Ainda há pouco tempo, queria só trazer um assunto em paralelo, um homem que defendeu o seu negócio e a sua casa teve que pagar 30 mil euros ou algo assim do género, ou 20 mil euros, ou algo do género, a um bandido que lhe tinha assaltado o estabelecimento, porque ele disparou um tiro de caçadeira e atingiu o coitado da vítima da sociedade. Então nós estamos a entrar nesta inversão de valores tão profunda que as pessoas acham normal, e acho que vão ser as próprias pessoas a serem os chivos do sistema, desculpem-me a expressão, em que elas é que acusam o vizinho do lado. Elas é que acusam o vizinho. Isso aconteceu nestes confinamentos, nós conseguimos ver isso. Eram pessoas que faziam queixas de negócios de outras pessoas que estavam na rua. E a polícia ia lá e multava as pessoas, ou pegava nelas, levava-as para casa. Pelo menos eu não tenho conhecimento de que alguém foi preso, mas chega alguém que já foi multado por estar a comer maçã dentro de um automóvel, ou de uma carrinha, algo assim do género. Então isto não há nada de novidade, e isto é para avançar, e vai para avançar, e é para suprimir a liberdade, e ponto final, e acabou o assunto. E é assim que vai ser, e é assim que nós temos que levar, porque faz parte de uma das agendas principais de tudo isto que nós vimos a acontecer na Europa, que é o controlo da massa. E nós somos massa, simplesmente. Nós estamos aqui a trabalhar para ser explorados, para sustentar todo este globo gigante. É isto que nós fazemos, porque o dinheiro tem que vir de algum lado. Eles não produzem, portanto, temos que ser nós, com o nosso esforço. Acho que nós que te ouvimos, todos nós que te ouvimos, partilhamos dessa perplexidade. E para terminar a nossa primeira parte do nosso episódio, Portugal debate recorde de importação do produto petrolífero russo em março. Segundo dados publicados pelo INE, terá sido o maior valor mensal desde pelo menos o ano 2000. Isto numa altura em que se discute um embarque de combustíveis russos pela União Europeia.
A notícia refere ainda que, feitas as contas, a guerra praticamente não travou as compras à Rússia, não só no petróleo, mas noutros bens. E isto parece quase que se transmite uma coisa para fora, que é suposto haver um embargo generalizado à economia russa, pelo menos é isso que sentimos quando vemos as notícias, quando se ouvem os líderes europeus, mas depois na prática, em que é que ficamos? Bom, deixa-me só abrir aqui só dar uma última opinião, não é opinião, é um facto, relativamente ao anteprojeto, que é o consiste no facto de que, declaradamente, na exposição de motivos do anteprojeto, esta criminalização da violação do confinamento obrigatório não necessita de uma prévia revisão constitucional, nomeadamente do artigo 27º da Constituição. Parece-me que é uma loucura, mas eles fizeram-no declaradamente na exposição de motivos do anteprojeto. Bom, em relação aqui é óbvio, em relação aqui à compra do petróleo russo, é óbvio que os fatores económicos depois acabam por prevalecer e, e a lei da oferta e da procura, felizmente, ainda vai vigorando em alguns setores da sociedade. E eu aqui relembro, nós em Portugal temos infelizmente, isso tem que mudar, mas temos um patriotismo muito parolo, ou é do futebol, e neste caso é das latas de sardinha, bom petisco, penso eu, que foram vistas nas rações de combate russas. Então os russos, por um momento, deixaram de ser os demónios, porque tinham nas rações de combate sardinhas bom petisco, ou Ramírez, ou lá o que é. Acho que ouvi falar disso. Exatamente. E, portanto, eu não estou nem pelos russos, nem pelos ucranianos. A guerra é sempre terrível. É uma guerra que claro que foi provocada, já sabia que ia acontecer, já sabia que eh, praticando determinados atos iria levar à guerra. E neste momento temos um dos blocos, que é o bloco dos globalistas, em cujo território nós nos encontramos, que é um território ocupado por eles, mas é o nosso território, o território português. E depois temos também projetos já são antigos da Rússia, que se forem avante poderão não ser muito simpáticos para nós. E, portanto, neste momento vemos dois blocos a enfrentarem-se, e dois blocos que não respeitam as nações, não respeitam o indivíduo e a liberdade. Miguel, Eu também já deixei claro isso nas minhas redes sociais, em alguns vídeos que eu faço, de que a minha posição neste conflito é uma posição neutra, embora, claro, que a minha preocupação aqui é com as pessoas que são usadas nisto, porque há pessoas que perderam a vida, não podemos esquecer disso. De facto, há pessoas que perderam a sua vida por causa disto. Este conflito está a ser uma total instrumentalização dos globalistas. Não é por acaso que o Biden ganhou as eleições nos Estados Unidos, e não é por acaso que depois que depois que o Trump saiu, o Putin ficou um bocadinho mais agressivo e um bocadinho mais em alerta, porque mal ou bem, independentemente se gostam ou não do Trump, com mais ou menos loucura, o Trump conseguia controlar estes poderosos pelo mundo. Lembro que fez uns acordos com, por exemplo, com a Coreia do Norte e tiveram um encontro histórico. E a Rússia andava mais ou menos calma depois de ter garantias sobre esta questão da NATO, dos países em seu redor para entrar para a NATO, que fizeram parte até do bloco soviético, etc. O que eu acredito é que isto está a ser completamente instrumentalizado. Há pessoas que perderam a sua vida, sim, há mais pessoas que vão perder a sua vida, mas eu não tenho aqui lados a defender. E, sinceramente, o que eu acho desta notícia é que eu não sei se os dados estão completamente atualizados, e quando aqui diz que nós batemos recorde no petróleo russo, eu lembro-me que os dados anteriores eram cerca de 10% de consumo
de gás e petróleo, 10%, e a maior fatia do bolo de gás e petróleo que nós consumíamos era da Nigéria, salvo erro, e acho que ainda continua a ser. O que eu acho é que esta notícia também tenta aqui um bocadinho meter lenha na fogueira, como se diz. Meter lenha na fogueira e dar a entender que é preciso, de alguma maneira, censurar por completo qualquer tipo de ligação à Rússia, seja aos cidadãos russos, seja aos negócios com a Rússia, seja com este embargo, que o embargo, quem vai pagar as contas do embargo, não vão ser os países mais poderosos da União Europeia, como a Alemanha, que consome muito, mas muito gás, e principalmente gás da Rússia, vão ser os países como nós. Nós recebemos uma bazuca de dinheiro que já agora desapareceu, aparentemente, esse dinheiro já foi, e esse dinheiro foi dinheiro que foi imprimido, é dinheiro impresso simplesmente, não há dinheiro, eles puderam fazer dinheiro, e agora alguém tem que pagar essa conta, e essa conta vai ser paga um bocadinho por estes embargos, por estas coisas que vão aparecendo, porque isto vai trazer mais inflação, isto vai fazer com que todos os países da Europa consumam o combustível que andam a consumir, seja muito, seja pouco. Eu acho que a média de combustível continua igual, as pessoas não se preocupam muito se o petróleo vem da Rússia, ou se vem da Nigéria, ou se vem de outro país qualquer. As pessoas chegam lá, testam o seu depósito e vão à sua vida. Então o consumo continua. Se o consumo continua e a inflação aumenta, a retenção à fonte é muito maior. O dinheiro que é sacado, que é roubado pelos Estados para entregar depois à mãezinha, não é? Aos globalistas lá da União Europeia, é muito maior. Porque alguém tem que pagar este buraco enorme nas contas de 2 anos com dinheiro impresso e o fica em casa que vai ficar tudo bem. Para mim, isto é um dos objetivos. O segundo objetivo é, de facto, como disse o Dr. Rui, o negócio, ele simplesmente ele mexe-se como ele, de uma forma natural. E eu lembro-me que há pouco tempo, há um mês atrás, ninguém queria comprar petróleo à Rússia. Não, vamos dar esta lição de moral, não vamos comprar petróleo à Rússia. Primeiro foi mentira, continuaram a comprar o petróleo, porque isto não se fecha assim a torneira de um momento para o outro, há contratos, há muita coisa a ser cumprida. Segundo, uma das empresas maiores petrolíferas do mundo, que era a Shell, continuou a comprá-lo e comprou a um preço menos de metade do valor. Depois, obviamente, que foi dizimada e censurada. A cultura do cancelamento político caiu em cima dessa mega empresa e eles acabaram também por dizer que já não vão comprar também mais petróleo. Mas, entretanto, compraram umas boas toneladas, digo eu, que deu para vender muito combustível com lucro acima da média. Porque se eles compraram a metade o produto e mantiveram o preço da inflação, imaginem só o dinheiro que tirou empresas como a Shell e mesmo a BP continua a tirar lucros. Então, como é que conseguem tirar lucros se estamos no meio de uma crise energética, supostamente, dos produtos fósseis? Há muitas perguntas que as pessoas podem fazer, mas eu acho que as televisões não deixam as pessoas fazerem também essas perguntas. A propósito do que vocês diziam de quem é, no fundo, afetado, tenho ideia que a Hungria e a Eslovénia esta semana também se vieram pronunciar e vieram dizer que não estariam em condições de aderir a este embargo generalizado da União Europeia caso a população, caso a economia do país fosse severamente afetada com isso. Isto também vai ao encontro daquilo que vinham aqui a dizer. Seguimos então para a segunda parte do nosso episódio, a atividade da habeas corpus. Relembramos que dia 10 de junho, em Braga, vai ocorrer um evento, uma manifestação, que se chama Portugal Livre, Portugueses Soberanos. Isto por ocasião da celebração do feriado, do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Em segundo lugar, ontem foi gravado o programa Lápis Azul, com o Miguel Macedo e com o Gonçalo Sousa. Miguel, como é que achas que correu? E também te pergunto como é que reagiu o Gonçalo quando lançaste o desafio de terem esta conversa com o Dr. Rui? Foi muito engraçado. Porquê? Porque eu e o Gonçalo primeiro, o Gonçalo já admirava o trabalho do Dr. Rui há bastante tempo
Eu confesso que já conhecia há mais tempo, até porque eu já tinha gravado opinião sobre o Dr. Rui, mas o Gonçalo de imediato, eu considero o Gonçalo uma das pessoas com mais honestidade intelectual que eu conheço atualmente no YouTube. Porque eu conheço pessoalmente, ele é meu amigo pessoal, já veio à minha casa, portanto é diferente do contacto com muita gente que eu conheço através, ou numa manifestação, ou num encontro, ou numa palestra, ou algo assim do género, não é? Então, sempre tivemos uma admiração especial pela coragem do Dr. Rui, principalmente porque não havia um projeto político, ou seja, não havia objetivos políticos por trás da missão, porque é tudo muito lindo e aparecem muitos partidos e muitos movimentos que trazem um refresh e que ajudam a esta nova polarização que nós sentimos no nosso país. Eu não gosto muito de usar a palavra polarização, mas é mais ou menos isso. Só que há sempre o intuito e o objetivo de cargo político, porque o povo português tem a ideia que este problema só se resolve dentro da Assembleia da República, ponto final. Não, isso é errado. Isso não se resolve dentro da Assembleia da República. É preciso fazer um trabalho muito grande anteriormente e organizações e pessoas que não ganham nada com isso, como Habeas Corpus, como o canal do Miguel, como o canal do Gonçalo, etc. Eles fazem esse trabalho, no fundo. Eles alertam as pessoas, eles dão a cara para isso. Eles estão sujeitos a tudo o que acontece do outro lado, porque estão a tentar mudar mentes lá em casa. E mudar mentes não é querer que as pessoas pensem como nós. É pensem, por favor, é só isso, pensem. E sempre tivemos esta ideia de temos de tentar um dia convidar o Dr. Rui. Eu não sabia como é que funcionava a Habeas Corpus. Então eu estava assim um bocadinho de fora e quando surgiu o convite foi muito engraçado. Eu comentei com o Gonçalo e falei do Lápis Azul e disse, eu vou convidar o Dr. Rui para o Lápis Azul. Ele ficou muito, muito entusiasmado. Foi, ok, vamos convidar, eu também quero que isso aconteça e inclusive ontem tivemos um feedback muito, muito positivo. Muito positivo. E agradeço mais uma vez aqui no podcast ao Dr. Rui pela presença e pedir desculpa pelo tempo que tomamos, mas realmente fomos levados pela conversa. Foi maravilhoso porque foi uma conversa que ela realmente cultiva as pessoas, não indromina. Não sei se esta palavra existe de facto, mas é um bocadinho isso. E acho que é para repetir, da nossa parte nós temos vontade, acho que esta união é importante, claro, respeitando as opiniões diferenciadas que alguns de nós possam ter, mas nós já percebemos que temos o mesmo objetivo, já sabemos qual é o inimigo, porque nós não temos adversários. Outra coisa, nós temos inimigos. Eles costumam dizer que dentro do Parlamento eles têm adversários. Não, nós temos inimigos e temos que ver as coisas desta forma. E foi muito bom, foi muito positivo. Eu gostei muito também, e agradeço o convite. Eu peço desculpa que depois apressei o fim, mas tinha o meu sogro que tinha acabado de chegar da Alemanha, e quando fui ver, nem sequer já estavam em casa, tive que ir ter com eles ao restaurante. Meu Deus. Mas pronto, gostei muito, acho que foi uma experiência muito, muito boa e permite ir ao encontro daquilo que acabaste de dizer, que é haver uma frente maior de combate contra um inimigo, que é um inimigo de todos nós, é um inimigo de todos os portugueses, de Portugal, da nação portuguesa, mas a maioria da população ainda não percebeu. Portanto, isto é muito importante. Muito bem, e seguimos então para o tema principal deste episódio, que é a censura. A censura, que é uma ferramenta tipicamente utilizada por regimes totalitários, visa impedir ou dissuadir qualquer meio que coloque em causa a política ou a ideologia vigente, mas também, especialmente, travar qualquer apelo ou estímulo ao exercício crítico, aquilo que nós aqui fazemos, ao escrutínio rigoroso e, no limite, à própria revolta. A Constituição Portuguesa de 1933, que fundou o regime do Estado Novo, bem como o Decreto-Lei 22.469, de 11 de abril de 1933, instituíram legalmente a censura e, mais tarde, através da Lei 150/72, de 5 de maio, passa a ser permitido que os artigos tenham as anotações como autorizado,
autorizado com cortes, que é aliás o nome do episódio que estamos aqui a gravar, suspenso, demorado ou proibido. Miguel, durante o antigo regime havia o conhecido lápis azul, que também dá nome ao programa que fazes com o Gonçalo, que suprimia, alterava, cortava expressões ou parágrafos inteiros. E ainda adiava ou podia impedir a saída de certas notícias. Nos dias de hoje, o atual regime é mais sofisticado? Sim, ele é mais sofisticado e já agora a referência à minha rúbrica com o Gonçalo é exatamente por causa disso. Este sistema mais sofisticado. E fizemos uma homenagem, não é? Entre aspas, nossos telespectadores não conseguem ver, mas entre aspas, ao lápis azul, porque de facto é isso que acontece de uma forma mais evoluída e isso começa com este novo critério do jornalismo dos fact-checkings. Eles começam a fazer isso na própria internet. Há uma necessidade do Estado querer hum, ter uma verdade absoluta e não deixar que ninguém, mais ou menos relevante, tenha a oportunidade de falar para um público muito grande sobre, sobre essa oposição, digamos, à narrativa. E ele está tão sofisticado, que quando um fact-checking analisa uma publicação numa rede social e diz que ela é falsa, justifica de uma maneira ou de outra, eu próprio já fui vítima do Observador nisso. O Observador, só aqui uma nota de entendimento, eles fizeram fact-checking a uma opinião minha. Opinião. Eu não fiz referência a um estudo ou não menti sobre dados que estava a dar às pessoas ou algo do género. Eu estava a dar a minha opinião. E eles rotularam a minha opinião como falsa e imediatamente em todas as redes sociais do Meta, que é o Facebook, Instagrams, eu fui imediatamente silenciado naquela publicação, inclusive fui bloqueado, penso que 15 dias, se não me engano. Isso já foi ano passado, há 2 anos, assim, algo do género. Então, o sistema está tão sofisticado que os algoritmos de hoje da internet, eles entendem as palavras que nós dizemos e cortam o que nós fazemos. Ainda vou dar um exemplo. Ontem, o Lápis Azul com o Dr. Rui. O Lápis Azul tinha acabado 10 minutos depois, a monetização do YouTube já tinha sido cortada. Ninguém tem tempo de analisar em 10 minutos uma live de 1h30, quase 2 horas. O que acontece é que tem um algoritmo que ele ouve as palavras e entende se tem ou não de censurar. E o que faz o YouTube é um sistema muito sofisticado, que é retirar a monetização, que é a possibilidade de os vídeos e as lives terem publicidade. E ao retirarem essa monetização, o que acontece é que o vídeo em questão deixa de ter qualquer interesse, então fica esquecido na internet. Isto é uma maneira muito soft e legal de fazer censura. Porque há vídeos importantíssimos que eu tenho no meu canal. Eu, por exemplo, tenho um documentário sobre a União Soviética, o verdadeiro regime da União Soviética, e ele está completamente censurado, mas completamente censurado. As pessoas, para assistirem, têm que clicar 2 ou 3 vezes, aceito os termos, aceito que tenho mais de 18 anos, aceito isto, aceito aquilo, para conseguirem assistir. E algumas pessoas que não têm tanto conhecimento não conseguem simplesmente assistir. Então, é um sistema tão sofisticado, e isto apareceu e acredito que nossos espectadores devem saber, o artigo 13, que foi assinado pela União Europeia e que está agora, sim, a trazer os seus resultados e a fazer moça para as pessoas que querem dizer algo diferente. Por exemplo, quando gravo um vídeo, é mais fácil porque eu edito o vídeo, ou então eu posso gravá-lo, eu tenho que ter cuidado com certas palavras, porque senão eu já sei que aquele vídeo não vai passar. E fiz um vídeo há pouco tempo, ele não tinha nada de especial, mas eu falei simplesmente da questão globalista e ele não teve monetização de uma maneira nem de outra, nem com título bom, nem com título mau, não teve monetização. Aquele vídeo, em comparação com outros, está muito mais baixo. Isto é um sistema muito avançado de censura. E são as próprias pessoas que o fazem, porque no Facebook nós podemos denunciar comentários uns dos outros. E o Facebook vai lá e acha que deve bloquear e bloqueia, ponto final. Está de tal maneira tão bom que as pessoas transformaram-se, e trazendo um bocadinho à história, na PIB 2.0. Existem, aliás,
alguns ensaios cinematográficos, até através de curtas-metragens, que referem isso, que no futuro não haverá necessidade de haver polícias, porque as próprias pessoas são polícias das outras. Doutor Rui, a nova Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, que também teve a oportunidade de aludir ontem no Lápis Azul, afirma defender um direito abstrato à boa informação e, ao mesmo tempo, e muito particularmente através do seu artigo 6º, combater a má informação. Isto é um regresso ao passado? Bom, no passado, o Lápis Azul visava determinado tipo de conteúdos ideológicos, sobretudo, e sabia-se bem o que é que a censura visava. Neste momento, as pessoas nem sequer sabem bem o que é que a censura visa, porque não estão informadas em relação a isso. E, portanto, nem sequer é um regresso ao passado. É um novo nível de censura. Nós sabemos que tudo o que está tutelado, protegido pelo programa que se denomina, e não vou agora vou utilizar uma expressão que é a expressão que é mais apelativa para as pessoas, mais enganosa, mais insidiosa, que é do desenvolvimento sustentável, mas depois no desenvolvimento sustentável tem-se as ideologias de género, o fim da propriedade privada, o fim da privacidade, enfim, o fim da família. Tudo isto, todos estes temas que são subjacentes ao desenvolvimento sustentável são aqueles que são protegidos pela censura. E muito mais complexo hoje em dia do que era no passado, portanto, nem sequer é um regresso ao passado, é um novo nível de censura. E esta censura, de acordo com o artigo 6º, número 1, visa proteger a sociedade. Visa proteger a sociedade porque a sociedade não se sabe proteger a si própria e, portanto, precisamos de alguém que decida o que é falso e o que é verdade, porque alguém tem que decidir o que é falso e o que é verdade, e essa é sempre a grande questão. Quem é que vai decidir? A sociedade. Normalmente era a sociedade que decidia, hoje em dia está-se a subtrair essa competência à sociedade para se atribuir essa competência a alguém que fará parte, e fará mesmo parte, da elite parasitária que ocupa o território nacional. Portanto, é um novo nível de censura muito mais aprimorado. Miguel, tudo isto faz de notar que há uma preocupação evidente pela parte das autoridades do Estado de que as pessoas obtenham boa informação, e destaco aqui as aspas em boa informação. É assim tão perigoso deixar ao critério de cada um a escolha da informação a que se pretende aceder? É muito perigoso deixar que as pessoas comecem a criar um espírito crítico de vários assuntos que são proibidos, como disse o Dr. Rui. Nomeadamente, as minorias são um assunto muito complexo. O aquecimento global. Eu lembro, por exemplo, que o aquecimento global é uma teoria que nós aceitamos como um facto, basicamente, na nossa sociedade, e tem sido um dos maiores motivos de retenção de dinheiro e roubo de dinheiro em todo o planeta e controle da própria economia. Porque se estivéssemos todos realmente preocupados com o planeta, nós estávamos a pedir justificações severas à Índia, nós estávamos a pedir justificações à China, estávamos a pedir justificações a esses países que são os mais poluídos do mundo e não estávamos a pedir justificações simplesmente à Europa, que parece que o mundo se resume na Europa e só a Europa é que polui. E quando nós chegamos ao ponto de ter o nosso céu dividido em lotes e os países poderem comprar para poluir, nós percebemos que isto é um jogo de dinheiro. Portanto, quem falar destas coisas, quem disser isto, quem provar isto com dados, com estudos científicos, com opiniões históricas, é imediatamente silenciado, porque isso não pode acontecer. E há uma ideia errada, por exemplo, ainda sobre o aquecimento global, que é uma minoria de cientistas e estudiosos que defendem que a intervenção humana, a intervenção do homem num planeta aquece ou arrefece ou muda ou não muda o clima. Há muitas coisas que nós fazemos no planeta erradas, é verdade. Há muitos problemas que nós causamos no planeta, é verdade.
Mas aquecê-lo ou arrefecê-lo, com certeza que não é um deles, esta é a minha opinião, não quero influenciar ninguém, mas se alguém quiser ouvir uma segunda versão, eu tenho um monte de estudos e vídeos e entrevistas de pessoas que o defendem e que o provam factualmente com estudos científicos. Porquê que essas pessoas não estão em debate aberto nas nossas televisões com alguém que defende o aquecimento global? Porquê? Porque não podemos deixar que as pessoas tentem explorar o, a versão oficial, explorar fora da versão oficial do sistema. Isso acontece na pandemia, isso acontece em tudo. Este assunto do coronavírus foi exatamente a mesma coisa. Todas as pessoas que têm uma opinião diferenciada, e a habeas corpus é um bocadinho cara nisso, sabe isso perfeitamente, eu também fui vítima, toda a gente foi silenciada, foi censurada. Porque há preocupação de dizer às pessoas esta é que é a verdade. As pessoas, infelizmente, não têm capacidade de perguntar, mas afinal, quem é que está a legislar a verdade e a mentira? Porque na minha cultura, ah, o suicídio, por exemplo, é errado, mas na cultura japonesa ele é correto. Até é um ato de nobre e isso foi feito ainda há pouco tempo, na Segunda Guerra Mundial. Muitos combatentes que sobreviveram e fugiram, chegaram ao Japão e suicidaram-se. Tinha lá uma cerimónia especial e eles suicidaram-se. Isso nunca era aceito na nossa cultura ocidental. Então, quem é que decide aqui o que é certo e o que é errado? E porquê é que nós temos que obedecer a esse certo e a esse errado e essa verdade ou essa mentira? As pessoas perderam a total capacidade de questionar isto porque, e para terminar a minha intervenção, alguém dizia, agora não me lembro quem é que disse, penso que foi um filósofo, mas não me lembro o nome, que homens fortes trazem tempos bons trazem pessoas fracas trazem tempos maus e tempos maus trazem homens fortes. E isto é um ciclo. E nós estamos a viver esse ciclo, certamente estamos numa das fases mais decadentes do Ocidente. Também acho que há uma frase de Luís Vaz de Camões nesse sentido. Fraca governação torna fraca forte gente. Dr. Rui, é ouvido várias vezes da sua parte dizer que precisamos de uma massa crítica e de realmente começar a venerar a verdade como é um dos valores, uma das bandeiras da habeas corpus. Será que num cenário em que isso se verificasse, este tipo de instrumentos, como aqueles que temos vindo aqui a falar, a censura, os fact-checkers, que alegadamente pretendem combater a desinformação, seriam liminarmente dispensáveis? Bom, eles são sempre dispensáveis, porque eles visam apenas o controle da informação e, nessa medida, visam manter as pessoas debaixo de um conjunto de mentiras que são elevadas a dogmas quase absolutos. Enfim, os rótulos servem para calar, servem para cancelar, e os rótulos vêm como evidências, e às vezes, e nos últimos 2 anos, ouvi-se muitas evidências científicas que de evidências não tinham nada, e portanto serve para controlar. A verdade é algo, não apenas a verdade, nós temos 3 valores na nossa bandeira, que é a verdade, a honestidade e a coragem, mas são valores que têm que ser, em primeiro lugar, cultivados individualmente por cada um de nós, porque nós não somos perfeitos, nós estamos sujeitos a, a falhas, e falhas podem ser graves, e portanto esse desenvolvimento desses valores em cada um de nós tem que ser diário, temos que ser capazes de, de fazer um autoescrutínio, de nos analisar a nós próprios e tentarmos sempre melhorar. E, enfim, em Portugal, tal como provavelmente na maioria dos países ocidentais, nós temos um sistema de ensino em que não se ensina às pessoas, não se ensina às crianças a pensar, ensina-se as crianças a memorizar, a decorar, a empinar, e portanto isso compromete a massa crítica de uma sociedade. E é algo que nós estamos a tentar contrariar, embora seja um processo lento, porque o torpor profundo em que a população
portuguesa se encontra não vem de hoje, tem décadas. Talvez nos últimos 10 anos tem sido intensificado, aprofundado, devido a um aumento, a uma conquista ainda maior de controle por parte da elite parasitária que ocupa o território nacional e, portanto, é um processo sempre muito lento. Nós temos de ter muita paciência, mas o truque é sempre, não é um truque, enfim, estou a referir truque, mas a chave é sempre nós cultivarmos esses valores, verdade, honestidade e coragem, para nós próprios, em primeiro lugar, para depois podermos exigi-los de terceiros. Vamos para a quarta e última parte do nosso episódio. Na China, o governo censurou recentemente uma publicação em que o secretário-geral da OMS recomendava que o país seguisse uma abordagem menos radical no combate à doença. Considera-a mesmo proibida e conseguiu apagar print screens que as pessoas fizeram. Isto poderá cá chegar? Pergunta um seguidor nosso. Dr. Rui, Miguel, o que é que acham? Sinceramente, eu acho que isto já cá chegou. Um bocadinho de uma maneira mais suave, mas eu acho que já cá chegou. E a pergunta do ouvinte é muito interessante, mas requer um bocadinho de atenção porque isto está a acontecer. As redes sociais apagam os nossos prints. Eu costumo dizer uma coisa muito interessante e quero-vos dizer isso, que no mundo da informática e da internet, o print é eterno. Quando nós tiramos print a algo e guardamos fora do controlo das nuvens da Google ou das Apples, guardamos nos nossos próprios discos, nas nossas próprias ferramentas de armazenamento em nossa casa, quando guardamos isso e o acesso à internet é impossível, ele está guardado, ele vai ser impossível. A única maneira de o destruir é destruindo fisicamente aquele aparelhinho onde estão as vossas provas. Como eu tenho um disco de 120 GB cheio de prints deste tempo todo. Ok, quando eu quero procurar alguma coisa, leva algum tempo, é verdade, mas está lá. Eu sei que está lá. Se eu guardar na nuvem da Google, se eu guardar em qualquer sítio, eu sei que um dia pode não estar. E o argumento que vão utilizar é que ou reduzimos o seu espaço, ou tivemos de fazer limpeza, ou um hacker qualquer no mundo invadiu os sistemas e roubou passwords, roubou tudo e mais alguma coisa. Então, eu trabalho com a internet na minha vida pessoal. Eu faço este meu trabalho de consciencialização das pessoas na internet. Uso as redes sociais como ferramenta, mas eu sou o primeiro a dizer que as pessoas têm que se precaver e tomar cuidado com aquilo que fazem. E, infelizmente, as pessoas que têm pouco conhecimento e que são bastante simplistas no entendimento das coisas da internet, elas são vítimas de uma total invasão de privacidade. Somos completamente vítimas. Aliás, todos nós, para termos Facebook, Instagrams e todas essas redes instaladas no nosso smartphone, nós tivemos que autorizar que o dono daquela empresa possa vigiar aquilo que nós fazemos. A partir deste momento, nós estamos à mercê de qualquer pessoa. A China faz isto de uma maneira descarada, não tentam esconder. Aqui, no Ocidente, dentro destes países que estão a ser vítimas da Agenda 2030, que querem implementar um sistema globalista, ok? E algumas pessoas podem continuar a acreditar que isso é uma teoria da conspiração, mas o chip dentro da pele também era uma teoria da conspiração e ele já está aí a circular. Aliás, eu tenho uma boa coleção de teorias da conspiração que na última década tem-se vindo a constatar, que é muito interessante. Então, fazendo jus aqui à pergunta e para terminar, para passar a palavra ao Dr. Rui, sim, isto já acontece e a pergunta do ouvinte é bastante importante para ser refletida em casa e, portanto, se querem guardar alguma coisa para vocês, guardem para vocês só, porque ela vai ser apagada, ela pode ser modificada e, por exemplo, alguém pode retirar uma imagem vossa, alterar essa imagem num software e voltar a publicar e criar uma nova história. O livro 1984 tinha um ministério que fazia isto oficialmente. Eu já vi aquele livro a tornar-se mais realidade, aquilo é basicamente um manual dos globalistas do que propriamente uma história de ficção. Portanto, as pessoas que fiquem
atentas ao que está a acontecer no mundo. Não olhem para a China e digam, aqui é censura, lá é que é mau. Não, aqui nós estamos muito à frente. 1984 e Admirável Mundo Novo, duas referências para entender o que está a acontecer. Dr. Rui, o estado a apagar print screens que temos no nosso próprio telemóvel vai cá chegar? Parece-me que sim, parece-me que é um cenário que já esteve muito, muito mais remoto e que, se as coisas continuarem desta forma, provavelmente chegará nos próximos 7 anos, muito provavelmente. Muito bem. Aproximamos-nos no final do nosso episódio. Quero agradecer ao Miguel por ter estado connosco. Foi um episódio especial, foi uma honra ter aqui o Miguel. O Miguel tem trabalho feito, tem currículo feito neste ativismo. Obrigado, Miguel. Muito obrigado pelo convite. Foi um gosto estar aqui com vocês e estamos sempre a aprender. Espero que seja proveitoso para os ouvintes e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado nós, Miguel. Dr. Rui, como sempre, obrigado. Obrigado, Bruno. Também quero agradecer ao Miguel ter aceito o convite para o podcast da Habeas Corpus. Como o Bruno disse, é uma honra, é um prazer poder ter tido esta conversa hoje. Muito obrigado a todos, mais uma vez. O podcast da Habeas Corpus está no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Telegram. E fechamos então com a nossa citação. A verdade só pode surgir num contexto de liberdade. Para que as coisas e as pessoas se revelem, é preciso deixá-las ser. Só quando se dá a liberdade se pode esperar a verdade. José Luís Nunes Martins.